No Evangelho segundo escreveu São João, João capítulo de número 21, João capítulo de número 21, vamos ler a partir do versículo de número 22. Se o sonoplasta puder me ajudar com o som aqui, eu vou agradecer muito, tá bom? João capítulo de número 21, versículo de número 22. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amém, igreja? Amém. Livro do Apocalipse, capítulo 1 do livro da Revelação. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Capítulo 5 do Apocalipse, um passeio pela Bíblia hoje. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E ele me disse, ou melhor, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Feche a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos, ó Pai, que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo.
E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta manhã. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E a sonoplastia, eu só vou pedir misericórdia. Me dê um pouquinho de agudo aqui, por favor. Minha voz não é bonita igual a do pastor Erasmo, né? E nem afinada igual a dos cantores que estão aqui. Então, se eu não tiver auxílio de voz, eu não consigo produzir. Não mudou nada. Isso, agora chegou. Vai ganhar um beijo, né? Ele faz isso porque toda vez que eu venho eu falo que vou dar um beijo. E o pior é que no fim do culto ele cobra o beijo, né? E pelo sorriso ele está carente, né? Todo mundo dando um abraço e um beijo nele depois. Estou muito feliz de ver um grande amigo aqui, o Armando. O Armando veio lá da Geórgia para estar conosco aqui nessa manhã. Fica de pé, Armando. Posso apresentar ele, pastor Erasmo? Deus te abençoe, viu? Ele é um grande homem, né? Em todos os sentidos, né? Inclusive de tamanho. Pastor André, Deus abençoe. Queridos, eu li aqui 3 textos nessa manhã que vão se encontrar na medida que eu estiver pregando, contando a história. Os 3 textos vão se encontrar porque todos eles falam da mesma pessoa. O protagonista da história é um dos apóstolos de Jesus Cristo. Seu nome, João. Qual o nome dele? João. Pergunta ao seu irmão, conhece João? Qual deles? Digo isso porque eu me lembro que quando eu era jovenzinho, ainda no início da minha caminhada, eu acabei um dia arrastando João Batista para a ilha de Patmos, né? Eu não sabia que tinha 2 João na Bíblia, né? Para mim o João era o João, e não era, o João era outro João, né? Olha que confusão, né? Nós temos na Bíblia o João profeta, que é a voz do que clama no deserto, que termina os seus dias com a sua cabeça arrancada, colocada em uma bandeja de prata. E nós temos o João evangelista, o João filho de Zebedeu, filho do trovão, o irmão de Tiago, um amigo muito querido de Jesus Cristo. E é ele quem vai aqui hoje ser o protagonista das histórias que eu vou contar. O primeiro texto que eu li está distante do último texto que eu li por 60 anos. Não é escrita, porque a escrita foi mais ou menos concluída no mesmo tempo, porque João só vai aprender a ler e escrever com 90 anos de idade. Mas as histórias estão separadas por 60 anos. Imagine você que lá em João capítulo 21, ele tinha só 30 anos de idade. E aqui em Apocalipse, no capítulo 5, ele tem 90 anos de idade. É uma caminhada ao lado do Senhor. 60 anos adorando ao eterno Deus. 60 anos de vida íntegra, de vida pura, de santidade, de comunhão. 60 anos dando os frutos e deixando para nós um legado extremamente importante. Legado é muito melhor do que herança. Você sabe disso, né? Alguns deixam herança, outros deixam legado. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Você imprime nelas aquilo que foi parte da sua história. Esse João aqui no capítulo 21, ele está em uma reunião. Eu disse em uma o quê? Reunião. No capítulo 21 do Evangelho, Jesus está ressuscitado. Jesus saiu da tumba. Já havia aparecido a cerca de 500 testemunhas por um período de 40 dias. E nesse período de 40 dias, ao aparecer essas testemunhas, ele marcou 2 grandes reuniões.
A primeira está sendo realizada aqui no capítulo 21. Vai se estender para o capítulo 22. A segunda reunião, vamos atravessar o capítulo 22 e chegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é sequencial. Então, 2 reuniões o Senhor marcou. Ele não apareceu a 500 testemunhas apenas para dizer, estou aqui, tudo bom para vocês. Não, ele apareceu, testificou da sua ressurreição e marcou com eles um encontro final. E foram 2 encontros. Um para os seus apóstolos e outro para todos aqueles que eram seus discípulos e amigos no seu tempo. Amém até aqui? Amém. No capítulo 21, Jesus está então com os seus discípulos, que nós chamamos de apóstolos. Eram 12, agora só tem 11, porque um havia se suicidado, Iscariotes. E Jesus conversando com esses 11, dando a eles os seus últimos ditames, mostrando para eles qual era o caminho que eles deveriam seguir dali em diante. No meio da conversa, um dos discípulos resolve interromper Jesus e fazer uma pergunta. E cá para nós, uma pergunta meio estranha, porque geralmente quem está diante do Salvador, num momento como aquele, se tivesse uma oportunidade para perguntar, perguntaria sobre si mesmo. Imagine você estando aqui, Jesus dizendo, pergunta o que você quiser, porque eu estou indo embora. Você perguntaria algo sobre si. Mas o discípulo que se levanta é aquele, né, que mais fala na Bíblia Sagrada, é Pedro. Pedro é o que mais erra, é o que mais tenta acertar. Pedro é aquele que troca os pés pelas mãos sempre. E ele vai perguntar para Jesus, eu imagino ele com a mão levantada, igual as crianças fizeram aqui, e Jesus sendo obrigado a falar disso. Pois não, o que você quer, Pedro? E Pedro diz assim, tem uma pergunta, pergunte, Pedro. E ao invés de Pedro perguntar sobre ele, Pedro aponta o dedo para um outro discípulo, e diz assim, e desse aqui, o que vai ser? Olha que enxerido, né? Desde aquela época já tinha gente que se preocupava mais com a vida dos outros do que com a sua mesma, né? Em vez de Pedro perguntar sobre ele, Pedro perguntou, e desse discípulo aqui, o que será? Jesus não gostou muito da pergunta, porque a resposta dele foi incisiva demais. Jesus disse assim a Pedro, que importa a ti que ele viva, até que me veja voltar, até que eu venha. Na tradução da Septuaginta, que é uma das traduções mais antigas, diz assim, que importa a ti que ele viva, até que me veja voltar no meu reino e na minha glória. Jesus dá esta palavra, e isso deve ter desconcertado todos ali, tanto que o próprio escritor do texto vai dizer assim, e comentou-se entre todos da reunião, que aquele discípulo não morreria. E aí o próprio escritor, que é o discípulo, diz assim, mas não foi isso que o Criador disse, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, que importa que ele viva, até que me veja voltar. E aí o discípulo termina dizendo, e quem escreve essas coisas, testificou todas elas. Ou seja, João está falando de si mesmo, porque havia entre aqueles discípulos, um que era diferente. Havia um entre eles que conquistou um espaço especial no coração de Jesus. E esse discípulo recebeu uma nomenclatura. A Bíblia diz que ele é o discípulo a quem Jesus não ouvia? Ama ou amava. Porque quem está contando em terceira pessoa. Aquele era o discípulo a quem Jesus amava. A pergunta que fica é, quer dizer então que Jesus não amava os outros? Porque ele está dizendo, esse é o discípulo que Jesus amava. Se Jesus amava esse, e os outros? Ele não amava? Amava. É que a tradução do texto, ela foi forçada. Não deveria estar escrito aqui o discípulo que Jesus amava, mas o discípulo com quem Jesus tinha intimidade. A palavra amava aqui, ela aponta para intimidade. Jesus amava a todos, mas de todos os que amava, havia um com quem ele se afeiçoava mais. E a esse, a quem Jesus mais se afeiçoava, foi dado um presente, não sem antes despertar ao redor de todos os outros uma pontinha de ciúmes. Porque Pedro pergunta, porque é ciumento. Pedro está falando, e desse aqui o que vai ser? Ou seja, o Senhor preparou algo mais especial para ele do que para mim, do que para os outros? E Jesus disse, sim, o que importa a você? Porque ele é diferente. Ele foi onde ninguém foi. E quem vai onde ninguém vai, vê o que ninguém vê. E recebe o que ninguém recebe.
Eu vi aqui o hino que o Roberto cantou, faz em mim algo novo. E eu me lembrei de uma frase de Albert Einstein, que disse assim: é louco aquele que fazendo a mesma coisa todos os dias, espera um resultado diferente. Albert Einstein está dizendo, se você quer algo diferente, faça algo diferente. Porque você faz a mesma coisa todos os dias, não se move, não se faz e espera que as coisas caiam do céu, não vai acontecer. É como o culto. Como é que o culto melhora? Quando tomamos uma atitude. Principalmente aqueles que vieram do Brasil, de igreja muito barulhenta, quando chegam aqui e dizem, nossa, aqui é uma friagem, o povo é tudo quieto demais, não tem fogo. Não é que não tem fogo, é que você não faz nada. Porque se você acender a sua chama aí, a chama ela incendeia. Basta um querer, basta um reagir, basta um animar. O que não pode haver é você simplesmente esperar acontecer algo novo, fazendo coisas antigas. Então esse discípulo chamado João conseguiu tocar Jesus de uma maneira diferente. E aí eu apelo para a Bíblia, pastor Erasmo. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Sim ou não? Se ele não faz acepção de pessoas, por que Jesus o fez? Se Deus não faz acepção, por que sobre João Jesus fez? Segregou ele, separou ele. E aí vamos entender. Deus não faz acepção para salvar. Para salvar, ele salva todos. O grande, o pequeno, o gordo, o magro, o feio, o bonito, o branco, o asiático, o negro. Porque a salvação é para todos. Deus amou o mundo, não foi um grupo. Então a salvação é para todos. Deus não faz acepção para salvar. Porque a salvação é a única coisa que vem de graça do céu. De graça para nós, porque custou um preço mais alto do que ouro e prata, que foi o sangue de Jesus. Então a salvação é gratuita. No reino, anote, a única coisa de graça que você vai receber é a salvação. O que passar da salvação custa um preço. E custa um preço caríssimo. A unção custa um preço. A intimidade custa um preço. Os dons custam um preço. Glória custa um preço. Então nós temos que ter a disponibilidade de pagar o preço por isso. Deus não faz acepção para salvar, mas para usar, para destacar, para erguer, para levantar e enviar alguém. Aí não é de qualquer jeito. Imagina, nós estamos todos no mesmo culto, sim ou não? Ouvimos os mesmos louvores, sim ou não? Estamos ouvindo a mesma pregação, sim ou não? Por que uns dão glória a Deus e outros ficam dormindo? Se a palavra é a mesma, por que um salta e o outro fica quieto? Ah, pastor, é temperamento. Não, não é temperamento, é sensibilidade. E a questão da sensibilidade, ela tem que ser atinada. Você tem que ativar ela dentro de você. E como é que eu ativo, Senhor? Você tem que meditar. Não basta trazer o corpo pesado, se jogar aí nessa cadeira, cruzar os braços, botar essa desgraça desse chiclete na boca e ficar olhando o pregador como se ele fosse o gênio da lâmpada. Isso não acontece nada. É preciso entrar aqui dentro e se postar em atitude de adorar. Eu disse isso em janeiro, quando vim entrar na igreja, qualquer um entra. Quero ver entrar no culto. Eita, um entendeu, vou falar de novo. Entrar na igreja, qualquer um entra. Até cachorro entra. Fizeram até uma piadinha no Brasil. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então entrar na igreja não é mérito para ninguém. Eu digo isso porque aqui não tem, porque aqui é todo mundo santo. Mas lá onde eu pastoreio, tem uns crentes, quando termina o culto, diz: o senhor está muito bravo, o senhor tem que dar graças a Deus que eu pelo menos vim aqui, a sua igreja está cheia, olha dos outros. Eu falo: não, senhor, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Não basta entrar aqui dentro um amontoado de pessoas que não sabem o que estão fazendo, nem o que vieram fazer. Aqui não é como o seu trabalho, que você vai picar cartão para mostrar a cara para as pessoas. Não, aqui é um lugar de você se encher da graça. E para se encher você tem que desejar, tem que pedir, tem que se entregar. Ah, meu Deus. Olha aí, Jesus tinha 12. Os 12 eram importantes, sim ou não? Eles são chamados de apóstolos, sim ou não? E a nossa fé é uma fé apostólica, ou não? Eles são importantes para a igreja? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, disse: esses são os pilares da igreja, os pilares da fé cristã. Então devemos respeito aos apóstolos, sim ou não? Agora, se são tão importantes, eu vou pedir para você fazer um exercício agora. Traga com os seus lábios para mim o nome dos 12 de cor agora. Vai lá, e eu vou lendo aqui os lábios. Isaías não.
Malaquias também não. Eu fiz isso de propósito. Olha como a mente da gente trava. Se eu conseguir aqui uns 2 ou 3 capazes de contar de cor, 4 é muito. E é natural isso. Se são tão importantes, por que a gente não lembra? A gente lembra o nome do Monte Horebe. A gente lembra lá na Bíblia de coisas do Velho Testamento que quando alguém fala, ativa a sua memória na hora. E por que nós não conseguimos lembrar do nome dos 12? Pergunte para mim, por que não, pastor? Só lembramos aquilo que nos toca. Só lembramos aquilo que faz diferença. Só lembramos aquilo que nos chama a atenção. E embora a vida dos 12 seja extremamente importante, lindas e maravilhosas, tem 9 deles que raramente nos toca. Mas tem um trio, que eu chamo de trio parada dura, que toda vez que alguém lembra de um, é automático, você tem que falar o nome dos outros 2. Qual é o nome deles? Olha aí, por que desses você lembra? Pergunta para o seu irmão, por que você lembra deles? Pergunte para mim, por que eu lembro, pastor? Porque são os 3 que mais fizeram coisa errada. São os 3 que mais Jesus puxou a orelha deles. É sério. E é por isso que a gente se lembra deles. A gente não lembra dos outros 9 porque eles eram muito perfeitinhos. E perfeito já nasceu pronto. Agora esses 3 estavam em construção. E como estavam em construção, Jesus tinha que toda hora puxar a orelha deles. Olha, Pedro anda em cima das águas e afunda. E todo mundo até hoje fala, homem de pouca fé. Quantos pregadores já vi espancar Pedro? Você pulou nas águas, então dá um jeito de andar, não afunde, né? Aí eu fico imaginando, se Pedro, que andou, era um homem de pouca fé, e quem ficou lá no barco? Quanta fé tinha eles? Né? A gente olha de Pedro a Pedro arrancando a orelha do soldado, escondeu uma espada 3 anos debaixo da roupa dele. Ninguém sabia que aquela espada estava ali. Ele dizia que confiava em Deus na oração, mas quando precisou sacou a espada. E alguém vai dizer, não pastor, ele tomou a espada do soldado. Você está maluco? Quem toma a espada de um soldado pretoriano ou de um soldado da guarda do sacerdote? Ninguém. Então Pedro é esse discípulo. Pedro é aquele que só faz coisa errada. Eu me lembro que no seminário, olha, eu estava começando a aprender a Bíblia, o povo já falava de Pedro. Um dia levantou Abraão, que era o menino que estudava com a gente, ele falou, professor, eu descobri qual foi o motivo que Pedro negou Jesus 3 vezes naquela noite. E o professor falou, Abraão, sério? Qual foi o motivo? Ele falou, eu li aqui, Jesus curou a sogra dele. Aí Pedro ficou com raiva, e ele esperou a hora certa para dar o bote. Olha que conversa fiada. Desde criança eu aprendia sobre Pedro. Pedro é esse discípulo jocoso. É o discípulo que quando Jesus vai lavar os pés dele, ele esconde os pés. O momento mais sagrado da Bíblia. Imagina Deus encarnado, ajoelhar na presença de uma criatura suja, vai tocar a parte mais suja desse ser humano. Não há nada mais humilde do que isso. Ele vai tocar o pé do Pedro, e Pedro esconde os pés. Jesus, para, o que você está fazendo? O meu pé o senhor não toca não. E Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro diz, então, desculpa. Ele estica os pés. Quando Jesus vai lavar os pés, Pedro estica os braços. O que você quer, Pedro? Já que é para lavar, não lava só os pés. Lava os pés, os braços. Me lava por inteiro. Porque não é só os meus pés que são sujos. É por isso que nós lembramos de Pedro. E Tiago e João é aquela dupla dinâmica, né? Tem duas histórias com eles na Bíblia que não é fácil. Os 2 saíram para evangelizar e voltaram. Enquanto os outros davam testemunho, nós oramos e o diabo saiu, nós oramos e o Senhor curou. Jesus perguntou, e vocês 2? Deu certo não. Porque nós chegamos lá, o povo mandou nós embora. A gente pode fazer um pedido para o Senhor? Pode. É muito simples. O Senhor deixa a gente orar para cair fogo e destruir aquela cidade inteira? Olha trate bem o evangelista. Ouviram? Quando chegar um evangelista na igreja, compra o material dele, dê uma oferta para ele, chame ele para levar num restaurante, trate bem, porque quando ele não é tratado bem, ele sai, Senhor, queima aquele lugar, destrói, faz igual Sodoma e Gomorra. Tá escrito. Jesus olhou para eles e falou, vocês estão doidos?
Mas Jesus gostou da atitude deles. Agora essa outra história é mais engraçada ainda. Jesus foi para uma casa, fizeram um banquete, colocaram ele na cabeceira da mesa, colocaram tudo que havia do bom e do melhor. A dona da casa, quando viu que Jesus se empolgou com a comida, chegou no ouvido dele e disse: posso fazer um pedido ao senhor? Sim. Quando o senhor entrar no seu reino, o senhor pode colocar um filho meu à sua esquerda e o outro à sua direita? Era a mãe de Tiago e de João. Foram os meninos que fizeram isso com ela. Mãe, serve Jesus e faz um pedido, vamos corromper ele. A gente ganha ele pelo estômago. A senhora vai dar comida, a senhora faz esse pedido. Jesus olhou para ela e disse assim: olha, o pedido é interessante, mas à esquerda só ficam os bodes, né? E à direita as ovelhas. Então um dos seus filhos vai ter que ser bode. É melhor deixar os dois no lugar deles. Mas Jesus gostou disso. O atrevimento deles. Pedro, Tiago e João tinham uma característica que os outros não tinham. Pergunte qual? Só falam se todo mundo perguntar. Eles eram atrevidos. Deus ama a gente atrevida, porque todo atrevido é doido. Todo atrevido é maluco, faltam uns parafusos na cabeça dele. Todo doido vê o que ninguém vê. Todo doido ouve o que ninguém ouve. E todo doido sente o que ninguém sente. Por isso que na vida só quem é doido se dá bem. Os tímidos quase não conseguem caminhar. Os fleumáticos não conseguem caminhar. Mas se você pegar uma pessoa expansiva, colérico, ainda mais se for colérico sanguíneo, sai da frente, ele te atropela, porque ele tem gana nos olhos. Deus ama quem tem gana nos olhos. Deus ama quem tem atitude. Deus tem dificuldade em lidar com pessoas tímidas, com pessoas fleumáticas. Deus tem dificuldade em lidar com pessoas covardes. Porque o covarde, ele é capaz de amarrar a mão de Deus, porque ele não acredita em si mesmo. Mas quando Deus encontra alguém que acredita em si mesmo, ele pega na mão da criatura e salta muralhas com eles. Deus tem dificuldade em lidar com o covarde. Com o fraco não. Deus ajuda o fraco, mas não consegue ajudar o covarde. Deus não procura em você força, Ele procura em você atitude. Se você acha que eu estou falando demais, chegando no céu, pergunte para Davi se ele tinha força para encarar Golias. E ele vai dizer: não tinha força, mas tinha vontade. Pegue esta chave para você, vire ela na sua mente. Deus ama quem tem vontade. Pode ver que a primeira coisa que acontece com uma pessoa em depressão profunda é perder as vontades. O diabo destrói a mente da pessoa e ela perde a vontade de caminhar, de tomar banho, de se vestir. O diabo mata o ser humano quando ele perde os sonhos, quando ele perde o foco. Então não perca o foco, não perca os sonhos. Afinal de contas, você já viajou milhares de quilômetros para entrar numa terra diferente. E você entrou na terra, e não importa se entrou pela fechadura ou pela porta, se entrou pela frente, pelo trás. Não importa se quem te trouxe foi o Espírito Santo ou se foi um coiote. Não interessa, o que interessa é que você entrou aqui. Agora que entrou aqui, não fique nesse lugar de cabeça baixa. E por favor, não chegue diante do seu patrão ou das pessoas desse lugar com essa cara que você está me encarando aqui. Essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Pessoas que têm atitude não têm esse tipo de cara. Ele tem um olhar profundo, ele tem um semblante de paz. Por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando você fala, o seu rosto se aformoseia. Alguém acredita nessas loucuras aqui? Então vamos movimentar esse lugar. Levanta a mão direita para o céu comigo. Chacoalhe a mão. Coloque no ombro de quem está do seu lado. Agarre a criatura para mim, por favor. Tem gente que nem para me obedecer presta. Raça. Agarrou a criatura. Chacoalhe ela até ela ficar irritada. Não, acorda essa pessoa. Chacoalhe ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode com vontade. Diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa manhã, para sacudir os seus sonhos, para sacudir a sua família, para sacudir o seu trabalho, o seu business. Deus quer sacudir você. Aleluia! Jesus tinha 12, Erasmo, e dos 12 ele tinha 3. E esses 3 se tornaram tão amigos dele que somente esses 3 puderam estar ao lado de Jesus em algumas situações. Alguém lembra de um velório de uma criança que estava dentro do quarto morta? E quando Jesus chegou na casa dela, entrou no quarto. Quando viu a criança morta, até o Salvador tremeu. Ele saiu do quarto e chamou
o pai e a mãe, porque pai e mãe acreditam em qualquer coisa, principalmente quando o filho está morto. Eu sei disso por experiência própria. Quando eu enterrei o meu filho, se alguém chegasse e falasse para mim, faz isso porque ele vai ressuscitar, eu faria. Então pai e mãe entraram no quarto porque estavam prontos. Aí Jesus olhou para a galera dele, os 12. Ele falou, não pode entrar todo mundo aqui, porque eu conheço eles. Todos são especiais, mas nem todos estão preparados para vir aqui. Aí Jesus chamou só 3. Qual o nome deles? E lá entra o trio parada dura com Jesus dentro do quarto. Tá Jesus, os 3, o pai e a mãe chorando, acreditando. Jesus com esses 3 ao redor da cama e a criança está morta. Queridos, uma coisa é você ir no enterro de um adulto, de um velho. Outra coisa é você ir no enterro de uma criança. É anormal, é fora da normalidade. Choca que dá dúvidas, a gente começa a questionar a vida. Jesus olhou para aquela criança e o corpo humano dele tremeu. Ele precisava de pessoas que estavam ali no mesmo nível de fé para acreditar que o sobrenatural poderia acontecer de fato. A morte estava dentro daquele quarto, Erasmo. Tanto que esta ressurreição, Jesus não vai fazer de maneira simples. É diferente das outras ressurreições da Bíblia. Jesus vai usar 2 palavras em aramaico. Ele vai gritar, não com a menina, mas com a morte. Ele vai dizer, Talita cumi. E tem gente que até hoje acha que Jesus está chamando a menina pelo nome, Talita. E o nome dela não era Talita. Jesus não está falando Talita cumi. Ele está dizendo, eu passei a madrugada orando, coberto com o talit, que é aquele pano que o judeu coloca na cabeça para orar, que tem 613 cordinhas aqui embaixo. Somente um rabino, quando vai orar com muita intensidade, usa isso. E para não cair no erro que a própria Bíblia condena, de não ficar com repetições vãs diante do Senhor em oração, ele catava em cada uma das cordinhas, recitando uma das leis estabelecidas no livro de Levítico, 613 eram elas. Para fazer essa oração, levava-se horas, e horas da madrugada. Então Jesus havia passado uma madrugada intensa em oração, e agora ele está diante da morte, que levou uma criança, e aquilo o amedrontou. Por isso ele só colocou pessoas do seu mesmo nível ali dentro. E ele gritou com a morte, não estou sozinho, tenho pessoas de fé, tenho o pai e a mãe que estão concordando, e eu orei a madrugada inteira coberta com talit. Eu invoquei as leis. Então menina, eu te digo, senta. E a menina sentou, e ela teve fome. Para oportunidades como essa, Jesus não poderia levar os outros, somente esses 3, porque eles eram malucos. Jesus está caminhando pela terra um certo dia. Ele para, numa epifania, ele ouve vozes, e ele para e diz assim aos seus discípulos, vocês vão ficar aqui, e eu vou subir aquele monte ali, o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, e só pode subir comigo os doidos, Pedro, Tiago e João, vamos embora. Os outros não puderam ir. Chegando lá, o céu se misturou com a terra, o corpo de Jesus se transfigurou. Moisés e Elias desceram, conversaram com eles. Pedro gritou quando terminou a reunião, bom é estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para ti, uma para Moisés e para Elias, e outra para nós, não vamos mais sair daqui. Por que Jesus não levou os outros para lá? Porque eles não estavam preparados para ver aquilo. Agora, o texto mais belo sobre esse momento de comunhão, de amizade, é no dia em que Jesus foi traído. Jesus está no monte orando, das oliveiras. A Bíblia diz que a alma dele estava agoniada. Por um momento ele levanta e chama os 3 amigos. Qual o nome dos amigos? E olha o que ele diz para eles, para os outros eu não posso falar, mas para vocês eu posso. A minha alma está angustiada até a morte. Eu fico imaginando o que os 3 pensaram. Imagina você ver o seu super-homem e ele acabou de encontrar uma kriptonita. Está vendo que o seu super-homem que transfigura, que traz uma criança da morte para a vida, que quebra a lei da gravidade andando em cima das águas, que multiplica pães e peixes, falar para você que ele está com medo de morrer. E detalhe, ele não conta para todo mundo, só amigos entendem. Sabe o que eu descubro? Que dos 12 que eram especiais, e por que eram especiais? Porque Jesus teve milhares de discípulos. Num dia sozinho, tinha na frente dele, na sua escola, 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
Ele era um rabino, professor. Discípulo significa aluno. Então, num dia, ele ensinou a milhares. Mas agora ele segregou desses milhares somente 12. Esses 12 passaram no teste, se tornaram seus fiéis escudeiros. Então eram especiais. Todos eles eram especiais, sim ou não? Sim. Só que dos 12 ele tinha 3. Porque esses 3 saíram da especialidade e se tornaram amigos. Mas dos 3, teve um que quis ir mais longe. O seu nome? João. E João se tornou íntimo. E como foi que ele se tornou íntimo? Só tem um texto na Bíblia, esse texto é até perigoso, porque a Bíblia diz que João reclinava a cabeça, onde? No peito de Jesus. Por que é perigoso? Reclinar a cabeça no ombro, dá certo, você está do lado da pessoa, encosta. Como é que alguém coloca a cabeça no peito de alguém? João quebrou leis. E uma das leis, uma das mais severas leis para os judeus, era que homem não tocava em homem. A punição era a base de pedradas. A pessoa morria, era assassinada. Esse João vai e cria um nível de intimidade com Jesus tão grande, que ele coloca a cabeça no peito do Salvador. Quando alguém coloca a cabeça no peito de alguém, só tem 2 coisas para fazer: ou você empurra, ou você abraça. Porque não dá para ficar com a mão assim para baixo. A pessoa está aqui. Então, Jesus não empurrou, Jesus abraçou. Jesus percebeu que João queria algo que os outros, se queriam, não tinham coragem de falar. João foi onde ninguém foi. E por isso se tornou o discípulo a quem Jesus tinha intimidade. O discípulo a quem Jesus amava. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu estou pregando só para especiais nesta manhã. A notícia saiu, isso aqui podia estar lotado de gente, mas só vieram os especiais. Aqui na Flórida parece que somente aqui perto da região de Orlando para cá são 300 mil brasileiros. Mas Jesus só tem esses especiais aqui. Todos os que estão aqui são especiais. Pode ficar feliz, se a trombeta tocar agora, você vai. Se não for, dá um grito que eu te dou a minha carteirinha para você ir no meu lugar. Porque você acordou de manhã para vir me ouvir. Isso é sinal que você é especial. Se você é especial, é porque Deus viu alguma coisa em você que ninguém viu ainda. Só que a proposta desta manhã é que você pode ir além da especialidade. Você pode se tornar amigo. Ou você pode se tornar íntimo do Criador. Pastor, mas existe isso mesmo? Existe. Quer ver? Vou provar agora. Quase todo crente que eu conheço aqui nesse país tem uma mãe de oração, ou um pai de oração, um oráculo, um profeta. Ele vem na igreja, canta com a gente, mas quando o negócio aperta, pega o telefone. Irmã Maria, geralmente é do coque. Geralmente só tem 2 dentes na boca. É o zagueiro e o atacante. Geralmente é gente que sobe um monte, desce um monte. Alguém aqui tem alguém de oração? Tem aí no seu telefone o número? Pois bem, por que você liga para aquela criatura quando você está no vale? Você não é filho do mesmo pai que ela? Você não lê a mesma Bíblia que ela? Não canta os mesmos hinos? Não crê no mesmo Cristo? Não vai para o mesmo céu? Não é filho? Você é filho igualzinho. Mas por que você liga para ela? Ou para ele? Porque nós sabemos que existem pessoas que parece que têm um caminho mais curto para o coração de Deus. Parece que a gente tem o WhatsApp, essas pessoas parecem ter um contato imediato, né? A gente até liga no telefone de Deus, mas a senhora que está fora de área, não atende, cai na caixa postal. Essas pessoas ligam e Deus responde na hora. O que elas têm? Intimidade. Como é que se conquista intimidade? Tem que caminhar junto. Tem que ter tempo de mesa junto. Tem que se revelar, se abrir. Tem que amar e desejar. A caminhada com Deus é a mesma desde a Bíblia Sagrada, desde os primórdios. Tem um homem que andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Enoque. Esse é o caminho de quem caminha com Deus. Quanto mais perto de Deus você ficar, mais parecido com Ele você vai ficar.
E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais perto dos homens você ficar, mais parecido com os homens você vai ficar. A escolha e a decisão é nossa. Eu conheço brasileiros que estão aqui há 500 anos e não falam inglês ainda. Por quê? Optaram em ficar perto dos brasileiros. Você fica perto de alguém, você fica parecido com ele. Vai só falar português. Mas se a pessoa se dedicar e ficar mais perto de americanos, é automático, vai ficar parecido com americanos. Vai começar a pegar a cultura deles, está entendendo? É isso que Deus quer de você nessa noite, ou nesta manhã. Ele quer saber até onde você quer ir com Ele. Já deixo explicado, aqui você já está salvo, está tranquilo. Pode voltar para sua casa, para o seu business. Vir aqui de domingo, traz a sua oferta, seu dízimo, cantar, amém, você vai para o céu. A pergunta é, você está satisfeito com isso? Principalmente quem é curioso, né? Quem lê livros, quem lê a Bíblia, quem ouve pregações, fala assim, como é que tem alguém usado daquele jeito? Como é que tem alguém que cura? Como é que tem alguém que canta e o céu desce? Olha como é interessante, nós estamos na igreja, vemos pessoas sempre cantar. Tem pessoas que cantam, várias pessoas cantam a mesma música, só que um canta e a gente fica assim, uau, que voz, que técnica, que afinação. Aí vem outro e canta a mesma música, não tem técnica, não tem afinação, mas a gente pula, arrepia o corpo, a gente chora, a gente sente, a gente fala, como pode? É a mesma música. E aí tem gente que diz assim, não, o que faz a pessoa pular é o ritmo do forró que o Erasmo cantava, agora ele tá worship agora, né? Mas quando ele era do manto, do divisa, né? Aí alguém fala assim, não, o fogo cai porque é sanfona, é pandeiro, é forró. Não tem nada a ver com o estilo, tem a ver com o vaso. Não é o estilo da música que faz a pessoa ir ao céu, voltar, gritar ou pular, é quem está interpretando. Porque o adorador tem intimidade com o Criador. Consegue entender isso? Deus quer que você tenha um nível de intimidade maior com Ele aqui nessa manhã. E isso é sim possível. Que importa que Ele viva, até que me veja voltar. Quando Jesus disse isso, Jesus liberou sobre João uma palavra que eu chamo de promessa. Chamo do quê? E quem foi que fez a promessa? Pedro, Tiago, Felipe, Bartolomeu, André? Não. Arcanjo Miguel, Gabriel, querubins, serafins? Não também. Quem foi que fez? O Criador. Ele não volta atrás do que fala. Ele não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender das coisas que ele fala. Então quando Jesus olhou para João e disse, que importa que ele viva, a palavra do Senhor se tornou um manto que cobriu João e transformou João em um ser imortalizado enquanto aqui vivesse. A morte não tinha poder sobre ele. Depois que Jesus disse, que importa que ele viva para me ver voltar, Jesus blindou João. Veio sobre ele uma unção tão poderosa que a morte não conseguia arranhar o corpo dele. Num tempo em que a própria palavra diz que o viver do homem era 70, 80 anos, e o que passar disso, enfado e cansaço, João vai viver 90 anos. Um homem que vive 90 anos, naquela época, era o homem mais infeliz do mundo. Pergunte por quê? A expectativa de vida era curta, as pessoas morriam cedo, não havia medicina como temos hoje. As pessoas morriam com 30, 40, 50 anos. Maria é desposada por José quando ela tinha 13 anos de idade. Uma mulher com 25 anos de idade era avó. As pessoas tinham uma vida curta, numa época em que as pessoas tinham que assistir, porque é o ciclo da vida. Você vê os seus amigos indo embora, seus parentes, você vai embora também, mas tem que ter alguém para cuidar de você. Não sobrou ninguém para cuidar de João. Nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem tios, nem primos, nem amigos. Todos da época dele morreram, todos. Ele era um ser isolado do mundo. E não é que ele não queria morrer, ele não podia, porque havia uma promessa sobre ele. Meu corpo arrepiou agora. Aleluia. Havia uma promessa sobre ele. E quem fez a promessa não foi homens, foi o Salvador. Essa é a segunda chave dessa manhã. Eu estou pregando para homens e mulheres especiais que podem ser amigos íntimos
E também para homens e mulheres que têm uma promessa violenta, uma promessa gigante. E quem tem uma promessa de Deus nesse nível não pode ficar triste, não pode desanimar. Você está proibido de entrar em depressão profunda, porque você está marcado. Aquele que fez a promessa vai cumprir ela, mais cedo ou mais tarde. Tudo vai depender de você, vai depender da sua atitude, vai depender da forma como que você olha o seu futuro, se você crê ou não crê. Porque a promessa, ela precisa inspirar a sua fé. E o que é a fé? É você ver aquilo que não existe como se já existisse. Como assim, pastor? É você olhar para o seu pé, que você não tem um sapato bonito, e falar: eu vou estar usando o Louis Vuitton, daqui a pouco já vejo o Louis Vuitton no meu pé. Isso é a fé, é você enxergar. Por quê? Porque é uma promessa sobre a sua vida. Quem tem promessa de Deus sobre a sua vida está imortalizado até a promessa se cumprir. Anote: se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, não tem Covid, não tem câncer, não tem AIDS, não tem acidente, não tem imigração, não tem dor que possa arrancar você da normalidade, fazer você se suicidar. Nada. A morte está proibida de tocar você, porque Deus não é homem para mentir. E aí Jesus no Novo Testamento, ele endureceu a lei, né? Ele gritou assim: sobre o que eu falo, anote aí, passa o céu, passa a terra, mas o que eu falei não passa jamais. Será que você sente ele aqui para agradecer? É uma promessa de Deus sobre a sua vida, e ela vai acontecer. Pastor, se vai acontecer, por que não aconteceu ainda? Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. E toda promessa depende da perspectiva, da visão divina e não da sua. Porque vem o profeta e fala: vou te levantar, vou te usar. A gente sonha com uma planície. A gente sonha aqui do lado algodões, doce, tudo colorido, né? A gente pulando, flutuando e chegando lá na faixa de chegada com anjos para tocar a trombeta. Quando Deus faz uma promessa, a gente acredita mesmo que vai chegar, mas a gente sonha num nível de paz. E não há paz quando Deus faz promessa. Porque Deus não faz promessa para covarde. Ele faz promessa para guerreiros. E guerreiro é forjado para a batalha. O caminho que Deus falou da promessa pode até estar tranquilo. Aí vai Deus e cava um buraco. Aí a terra que ele tira e fez o buraco aqui, ele faz uma montanha ali na frente. Aí ele faz você ir para cima e para baixo como em uma gangorra. Aí ele começa a usar todo mundo que está ao seu lado para te atormentar, para te aporrinhar, para arrancar de você a sua fé. E é nessa hora que você tem que mostrar se você acredita ou se você não acredita. Porque aquele que acredita, ele dá um jeito e vai chegar lá. Posso te dar um conselho? Não deixe ninguém se meter entre você e a promessa que Deus te fez. Não deixe palavras negativas, não deixe circunstâncias. Por que não, pastor? Porque quando Deus te prometeu, Ele sabia tudo que você ia passar, ou não? Sabia ou não? Então Ele sabia que você ia cair, você ia tombar, ia perder o casamento, ia perder tudo. E mesmo assim Ele fez a promessa. Se Ele fez a promessa é porque Ele sabia que mesmo passando por tudo isso, você ia alcançar ela lá na frente. Mas você para ouvir os outros: não, você não vai mais, acabou tudo, uma vírgula. Acaba o que o homem dá, o que Deus dá não acaba. Toda promessa que vem da horizontal se perde na horizontal, porque o homem fala em pé e não sustenta sentado. Mas quando a promessa vem da vertical, repito, passa o céu, passa a terra, mas as promessas não passam jamais. Pastor, me fale mais sobre essa blindagem. Falam. A unção, pastor Erasmo, ela blinda o que tem a promessa contra a morte, mas não blinda da angústia, não blinda da dor, não blinda do medo. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego estão indo para frente da fornalha. Vocês acham mesmo que eles tinham aquela coragem vital de se jogar no fogo e morrer queimado? Vocês não acham que quando estava chegando perto daquela fornalha, não veio medo sobre eles, dizendo assim: ainda dá tempo, se gritar, o rei tira você da fornalha.
Você acha que eles não esperavam um anjo catar eles pela mão e levar eles para o céu na hora? Deus não os livrou da angústia. Deus não os livrou da dor. Porque a dor e a angústia são processos que Deus usa em uma grande faculdade chamada vida. A vida é uma aventura. Viver é uma eterna agonia. Repito, depois que Adão pecou lá no jardim, viver se tornou um fardo. Não é fácil viver. Somente pessoas corajosas vivem. O restante sobrevive. E os demais saltam da vida para a morte com as suas próprias mãos. Não aguentam suportar o peso da existência. Então viver não é fácil, mas é possível. Sozinho não dá. Com Jesus já é difícil. Imagina sem Ele. Sem Ele é impossível. Então há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Se apegue a ela. Crave as suas unhas nas suas promessas. Tire as unhas das costas do irmão que te carrega. Que não sei se aqui tem, na minha igreja, o que tem de gente que parece um parasita. A pessoa não anda, ela tem que andar em cima dos outros. A gente tem que arrastar, tem que ligar para ir para a igreja, tem que buscar, tem que... Nada para a pessoa estar bem. São parasitas. Porque elas escoram no lugar errado. Não se escorem em homens, porque se o homem cair, vai você junto. Se escorem nas promessas. Como é que você acha que eu cheguei até aqui? Eu tive uma oportunidade que vocês não tiveram. Eu nasci no meio do mato. Aqui, o povo aqui só fala how are you, né? Né, Erasmo? Eu vim lá da Vila Tatu. E lá na Vila Tatu eu ia numa igrejinha pequena. E na igrejinha pequena eu me aproximei de gente mais crente do que eu. Esse é o segredo. E me aproximei de gente mais velha do que eu. Eu, adolescente, 14, 15 anos, não saía do culto do círculo de oração. Alguém lembra do círculo de oração aqui? Eu estava lá em todo o culto. Um dia eu estou num culto, está a irmã Geni pregando. A irmã Geni usava um óculos fundo de garrafa assim, né? Ela estava pregando, ela parou assim: minhas irmãs, eu tô vendo um negócio estranho. Ela tirava o óculos, limpava, botava. Eu falei assim: eu vou ter que falar. Aquele menino ali, todo mundo olhou para trás e eu olhei também, mas não tinha mais ninguém para trás, era só eu. Por que eu estou vendo esse menino embrulhado na bandeira do Brasil? A bandeira virou uma roupa ao redor dele. Aí ela deu um grito: a bandeira está levantando ele. E ela: agora está aparecendo um monte de bandeira na frente se curvando. Por que eu estou vendo isso? Caiu uma glória. Olha só, eu era cortador de cana de açúcar. Quem ia entender essas coisas? Saímos contando, cidade pequena. Eu virei motivo de chacota na igreja. Os meninos falavam: e aí, super-homem, vai voar com a bandeira? Todo mundo ria. Também é tudo gente pobre, tudo gente simples, não tinha visão de futuro. Mas eu me agarrei a essa promessa. Eu enfiei minhas unhas naquela bandeira e disse: se Deus falou, vai acontecer. E olha, nesses últimos 3 anos, só ao lado do presidente, em viagens internacionais, diplomáticas, eu fui em 14 países. Jantei ao lado dos homens mais poderosos do mundo. E eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava orando num quarto no Cazaquistão, falando: Senhor, como é que eu vim parar no Cazaquistão? E eu orando, e o Senhor disse assim: lembra da irmã Geni? Eu me emociono, porque naquela época parecia loucura, mas Deus vê o que nós não vemos. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Pega ela, se revista desse manto. Ele vai te fortalecer aqui nessa terra. Não olhe as circunstâncias, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para o momento, olhe para frente. Se o Senhor falou que vai plantar asas em você, Ele vai plantar asas em você. Se Ele diz que vai, Ele vai fazer. Porque Ele não mente. Ele não mente. Promessas feitas por Deus não se dissolvem. Me converti. Perdoa o horário, pastor, estou sentindo Jesus aqui. Vou falar agora. Quando eu me converti, eu orei pedindo a Deus uma família. Porque eu me converti com 13 anos. A gente morava em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. E eu não tinha pai. No meu registro, o nome do pai é um tracinho.
Um dia eu fui abrir uma conta no banco, o infeliz do homem do banco debochou de mim. Falou, qual o nome do seu pai? Eu disse, Tracinho. Ele falou, é Tracinho do quê? Ele achou que o nome do meu pai era Tracinho mesmo. Ele perguntou qual era o sobrenome dele, vontade de torcer o pescoço dele. Eu disse, não, eu não tenho pai. Filho de mãe solteira. Hoje é normal, gravidez independente, hoje é cult. 50 anos atrás, vergonha. Então eu sei o que é vir lá de baixo do de baixo. E meu sonho sempre foi querer ter um pai presente. Então quando eu me converti, eu orei, Senhor, eu li, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu falei, eu quero meu pai, quero ver todo mundo da minha casa salvo. Orei, recebi a promessa num culto, vou salvar a sua família. E o tempo passou, me tornei pregador, preguei em quase 100 países do mundo. Só no Brasil, 4.000 municípios me ouviram pregar pessoalmente. E tem fitas minhas gravadas no YouTube, mensagens, se você digitar, você vai ver eu começar a mensagem assim, irmãos, eu estou aqui, mas eu peço oração, porque enquanto eu prego aqui, a minha mãe está no forró, né? Quantas vezes eu vim aqui e falei, irmãos, ore pela minha mãe, para Jesus salvar ela. Minha mãe ia para as quebradas, e eu pregando, filho único, ganhei milhares de pessoas ao redor do mundo, e a minha família não era crente. E não tem 2 anos que eu batizei a minha mãe. É mole. E eu nem sabia, eu estava viajando, cheguei um dia de viagem, a pastora que cuida da nossa igreja falou, pastor, preciso dar uma notícia para o senhor. Eu falei, qual? Temos uma candidata ao batismo. Eu falei, quem é? Lúcia Maria Feliciano. O senhor conhece a minha mãe? Sim, é sua mãe, mas o que deu na minha mãe? Eu falei, nós estamos indo evangelizar ela, fazendo culto dentro de casa. Ela entregou a vida para Jesus, pegou as imagens, escondeu, queimou, agora é só Jesus. E eu batizei a minha mãe. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Recebi uma ligação no meio do caminho desses anos todos. A ligação era que eu devia ir no hospital. Cheguei no hospital, entrei no quarto e estava o meu pai, o Sr. José Antônio Novo, meu pai biológico, um português, os olhos azuis. Eu já tinha visto ele outras vezes, ele era um homem forte, risonho, ímpio, que só Deus na causa. Não aceitava falar de nada de Cristo. Aí eu chego no hospital, está ele, meio vivo, meio morto, com a barriga aberta, câncer no estômago, morrendo. Mandou me chamar, eu disse, pois não, o senhor mandou me chamar. Eu preciso que você cuide da sua mãe, porque eu não dou conta mais de pagar o aluguel dela, eu não tenho mais condições de ajudar, porque eu estou impossibilitado e nem sei quanto tempo de vida eu tenho. Mas foi papo reto, duro. E eu falei para ele, sim senhor, pode ficar tranquilo, a minha mãe tem filho, eu cuido dela. Mais alguma coisa? Ele disse, não, é só. Eu falei, boa sorte para o senhor. Virei as costas. Quando eu coloquei a mão na maçaneta da porta para sair, ele me falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido na vida. E palavras paralisam a gente, sabia disso? Ele falou, filho. Quando ele falou filho, eu me tremi inteiro, era o meu sonho. Vi um pai me chamar de filho, e ele, filho. E eu fui perdendo as forças, eu quase desmaiei. E eu olhei para trás, o velho estava chorando. Falou, vem cá. Cheguei perto dele, disse, pois não, disse, eu posso te dar um abraço? Foi o único abraço que eu recebi do meu pai. O único. Se eu pudesse voltar no tempo, Erasmo, eu ia congelar aquele momento. Só me desculpa, irmãos. É a vida, é assim a vida. E depois que eu abracei ele, ele me deu uma palavra, ele disse, eu tenho muito orgulho de você. Eu não sabia que ele conhecia a minha vida. E eu saí para viajar, eu já pregava. 30 dias depois, eu recebo outra ligação. A família do meu pai me procurando, dizendo, olha, ele entrou em estado de coma e o último nome que ele gritou foi o seu. Aí eu deixei as viagens, fui para casa. Um dia, 6 da manhã, eu entrei no hospital. Aí entrei no quarto. A figura que eu vi, Erasmo, era de dar pena. Porque ele estava menor do que estava antes. Estava um cadáver numa cama. Osso
e barriga estufada. Pele e osso e a barriga estufada. Os olhos dele arregalados assim, olhos azuis. O médico dizia que ele não enxergava nada, que estava em coma. E eu olhei para aquele velho e disse: meu Deus, como a vida é curta. E como a vida é tacanha, é uma agonia eterna. Maldito é o ser humano que se estriba em cima da sua saúde, da sua beleza, da sua riqueza. Ele acha que é eterno isso. E basta um acidente, somos frágeis demais. Basta uma notícia, uma biópsia, e a vida da gente vira de cabeça para baixo. E aí eu olhei o velho, fiquei sentado na cadeira, fiquei imaginando as cenas, quantas cenas nós podíamos ter vivido juntos. E de repente eu senti a morte chegar. Quem é sensitivo percebe essas coisas. Eu senti o ambiente congelar. E eu fechei o olho e disse: Deus, o que está acontecendo? O Senhor disse: a morte chegou para levar. E eu fiquei em pé. Eu olhei meu pai, a carranca dele, ele estava com uma cara feia, parecia uma cara de monstro. Dava para perceber que ele estava lutando. E eu falei: e agora? O Senhor disse: salva ele. Eu disse: como eu posso salvar? Ele disse: usa a palavra, prega para ele. Falei: mas ele não se move. Eu lembrei do médico falando: ó, o ouvido funciona, não funciona os olhos, a boca, o pé, a perna, mas o ouvido funciona. E eu pulei em cima dele, botei a mão no peito dele, repreendi a morte. E fui no ouvido dele e falei do Evangelho. Eu comecei em Gênesis, fui a Malaquias e voltei. Depois saí de Malaquias, entrei em Mateus, fui até o Apocalipse e voltei. Eu preguei para ele por 40 minutos. Quando eu terminei de pregar, eu fiz o apelo a ele. Só que não tinha resposta, porque ele estava em coma. E eu fechei o olho e disse: Senhor, será que funcionou? Será que ele te aceitou? Quando eu abri o olho, olhei para o velho, uma lágrima escorreu aqui. Só que a lágrima foi escorrendo e o rosto dele foi mudando. Sofreu uma metamorfose de rosto de angústia, tristeza, foi parecendo o rosto de uma criança. Eu saí do quarto, fui chamar um irmão meu, porque eu achei que eu estava vendo coisas. Falei: dá uma olhadinha aqui no pai, vê se você vê alguma coisa diferente. Ele olhou e disse: caraca, o que você fez? Falei: por quê? Ele está parecendo uma criança. Aí saiu lá fora para chamar os outros, que eu descobri nesse dia que eu tinha 6 irmãos. Eu tenho irmãos mais velhos do que minha mãe, para dar nó na cabeça de vocês. Imagine, eu tenho irmãos mais velhos que a minha mãe, né? 6. E aí ele saiu, chamamos os outros. Quando os outros entraram, o pai não estava mais lá. Morreu. Saiu desse mundo. Entrou no céu. Chegou cheirando fumaça, mas entrou. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Nós crentes só temos a palavra. Se apegue à palavra, se apegue às promessas. Crave suas unhas em cada uma das promessas que você recebeu. E vou dizer mais: o problema não é seu das promessas se cumprir, é dele. Não me fulmina, Senhor, não me fulmina. Porque foi Ele que falou, André. Você estava quieto no culto, você estava em casa, lendo a Bíblia, ouvindo louvor. De repente queimou a palavra. Você diz: Deus está falando comigo. Não foi você que chamou, foi Ele que te chamou. Se Ele diz que vai fazer, vai fazer, vai acontecer. E agora a parte mais linda: quando Ele traz um profeta para falar disso, é porque está chegando a hora. Está chegando a hora. Pegue a palavra. Pegue a palavra, põe dentro da sua alma, se apegue a ela. Ah, meu Deus. Vamos encerrando. 60 anos depois, João está jogado na ilha de Patmos. Pergunte por quê? Porque o imperador Domiciano tentou matar ele. Só mais um na fila. E não conseguia matar ele. Ele estava imortalizado. O imperador Domiciano mandou fazer um tacho de azeite fervendo. A história conta isso. E jogou João lá dentro. Era para ele ter virado uma bolinha de borracha, ter derretido. Mas o azeite não fez efeito nele. Um poeta, escritor, disse que o imperador gritou: por que este azeite quente não te queima? E João gritou: o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o que está por fora. Não posso morrer. Mandaram João para a ilha de Patmos. Vou deixar ele falar. Eu estava lá na ilha de Patmos, olhei para a esquerda, não tinha saída, para a direita não tinha saída, porque é uma ilha. Olhei para frente, só bandidos. Olhei para trás, o mar fechado, portas fechadas para frente, para trás e para os lados.
Aí João vai ensinar a gente que para o crente, quando todas as portas se fecham aqui embaixo, uma porta se abre lá em cima. Ele dizia: eu caí de joelhos. Caiu como? A única forma de bater na porta do céu não é com a mão, é com os joelhos, viu? Ele bateu os joelhos no chão e ele disse: eu ouvi uma voz por detrás de mim e virei para ver quem era. E quando ele olha, ele vê um ser que ele não sabe quem é, porque se soubesse ele dizia o nome dele. Ele olhou e desenhou. Ele disse: eu vi 7 castiçais de fogo, e entre eles um semelhante ao Filho do Homem. E quando eu olhei, vi que os seus cabelos e a cabeça eram brancos como a neve, os seus olhos como tochas de fogo, os seus pés reluziam como latão de saída da fornalha. Um linho puro cortava o seu peito, ou cobria o seu peito, e um cinturão de ouro traçava o seu corpo. E da sua boca uma espada aguda de 2 fios que gritou: João, sobe para cá. João viu esse ser extraordinário. A pergunta que eu faço é: por que ao invés de ele falar eu vi Jesus, ele desenha Jesus? Quer perguntar o porquê? A última vez que ele viu Jesus tinha 60 anos. Há 60 anos atrás, Jesus tinha olhos castanhos, cabelos castanhos, 1,78, 1,80 de altura, 80 quilos, os pés furados, ressuscitado, mas não glorificado, só ressuscitado. Foi assim que João viu ele. Foi assim que João, lá no capítulo 21, recebeu a palavra da boca dele: que importa que ele viva até que me veja voltar no meu reino e na minha glória. João viu um homem subir para o céu. E agora João está diante de um homem transfigurado em Deus. É a maneira de João dizer: agora estou ficando feliz, porque agora eu já posso morrer. Porque ele cumpriu a palavra dele. Levou 60 anos, mas ele cumpriu a palavra dele. E eu vi ele voltar. E quando João vê ele voltar, ele se entrega, ele diz: ele está transfigurado, ele está glorificado. A morte já pode me levar. Coitado de João, a história estava só começando. Aí o Senhor diz para ele: eu vou te mostrar coisas que eram, que são e as que hão de acontecer. E tudo que eu mostrar para você, escreve num livro. Fazer o quê? Mas ele não sabia ler nem escrever. Como é que o senhor sabe disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quando ouviam Pedro e João pregar, as pessoas diziam: esses homens são iletrados, sem cultura. Como falam com esta eloquência, com citações de versículos da Bíblia? Como é que Pedro tinha trocentos versículos decorados na cabeça? Revelação do Espírito Santo. Eram homens sem cultura. Aí Jesus diz: você vai ter que escrever. João vai sair da ilha de Patmos mais tarde, vai para a cidade de Éfeso, vai pastorear a cidade de Éfeso por um período de tempo, porque Timóteo teve um problema de crise existencial como pastor, teve que sair lá por um tempo. Aí João assume a igreja. No período em que ele pastoreia a igreja, há um avivamento, e o velho pastoreava e estudava com 90 anos para aprender a escrever. E ele escreve em grego, porque ele é um hebreu, ele fala em hebraico, ele precisa aprender um outro idioma. Com 90 anos, pega essa, não veio de mim, essa desceu agora, pega, dá tempo ainda. 90 anos, aí também danou a escrever, que ele achou que era o Paulo Coelho, não parou mais. Escreveu o evangelho, escreveu as cartas dele, escreveu o Apocalipse ainda, né? Mas quando ele está lá no céu, e eu encerro aqui, porque a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito, no dia do Senhor, um domingo como esse. Ele foi até a casa do Eterno, ele entrou no céu, ele viu o tabernáculo do Deus vivo. Pastor, o tabernáculo não é só na terra? Não, o da terra é só um reflexo do céu. Hebreus 9, assim como há um tabernáculo terrestre, que é tipo de um tabernáculo celeste, há um tabernáculo lá em cima. E assim como da terra, ele tem 4 espaços: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Assim como há 4 espaços, há 4 adoradores no céu, 4 categorias de adoradores: ofanins, querubins, serafins e arcanjo. Os ofanins são os anjos mensageiros. Os ofanins ficam no alpendre, na entrada do tabernáculo. Os querubins ficam no átrio, porque eles protegem
a glória do eterno que há no tabernáculo. O arcanjo fica no lugar santo, porque ele protege a entrada do salão real onde está o eterno. E lá no santo dos santos estão os serafins, que ficam cantando: santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Deerfield está ficando cheio da sua glória. Olha que belo. João entra lá no tabernáculo e ele vai lá no santo dos santos. E quando ele entra no santo dos santos, ele vê um ser sentado em um trono, segurando na mão um livro. E o livro está fechado por dentro e por fora. E não bastasse o livro estar fechado, ele ouviu uma voz de um promotor que gritava para o juiz que segurava aquele documento: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela, foi encontrado digno de olhar o livro, de abrir o livro e de ler o que está escrito nele. E a reação de João é a única que aconteceu na história do universo. Nunca mais aconteceu isso, pelo menos não naquele local. A Bíblia diz que João chorava quanto? O que é chorar muito? É chorar copiosamente. É chorar em agonia. É chorar em desespero. O choro dele é de desespero. E isso apavorou o céu inteiro, porque ninguém nunca antes chorou no céu. E nunca mais vai chorar, porque Deus viu ele chorando e Deus criou uma lei, na hora. Como lá no parlamento, a gente vê uma coisa errada, a gente cria uma lei. Deus criou uma lei, e ele disse: quando todos vierem morar aqui, eu vou esperar vocês na entrada do céu, com um lenço da eternidade na minha mão, e eu enxugarei dos vossos olhos todas as suas lágrimas. Já leram a promessa em Apocalipse? Por que Deus vai enxugar dos olhos? Porque lá não é lugar de choro. João foi o único que chorou no céu, e o choro dele provocou o céu inteiro. A pergunta é: por que ele chorava? Pergunte para mim: por que, pastor? Porque ele viu um livro fechado, sim ou não? Então ele queria que o livro fosse aberto, sim ou não? Só que a Bíblia diz que quando aquele livro foi aberto, a primeira coisa que aconteceu foram 4 cavaleiros que vieram destruir o mundo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois, o derramamento das 7 taças, o toque das 7 trombetas. E depois, as pestes. E depois, 1/3 da terra é consumido. E depois, terremotos, maremotos, tsunamis. E o mundo, como conhecemos, é devastado. A pergunta que eu faço é: se o livro é tão ruim, não é melhor ele ficar fechado? Sim ou não? Claro que é. Mas então por que ele chorava? Porque o Apocalipse é um livro mais estranho da Bíblia. Para cada texto dele existe 10, 15 explicações, interpretações, porque ele não é um livro só do futuro. Lembra de Jesus dizendo a João: eu vou te mostrar as coisas que eram, as que são e as que hão. Então, passado, presente e futuro. Para cada texto da Bíblia, do Apocalipse, existem várias interpretações. O livro do capítulo 5 não é só um livro de coisas ruins. Ele também é o livro mais lindo escrito no universo. Oh, glória! É o livro mais poderoso escrito pela mão do próprio Deus. Em teologia alta, chamamos o livro de livro da redenção da humanidade. Nome bonito, né? Pomposo, mas a gente que é da roça não entende. O livro tem um apelido. Pergunte qual? Livro da vida. Ah, viu como se abriram? Redenção da humanidade a gente não entende, mas livro da vida a gente entende. Ah, pergunta que não quer calar: o que está escrito no livro da vida? O seu nome? De mais alguém? O meu está lá. O nome da sua família toda está lá. Então o livro da vida, ele contém o nosso nome. Só que não é só o nosso nome, porque o livro da vida, ele é um testamento. Um testamento é um documento que tem fé pública. Ele só pode ser construído por um advogado. Ele só tem validade se for lido na presença de escrivães dentro de um cartório. E só tem validade quem atestou assinar. A pessoa tem um bem ou vários bens, não quer confusão na família, então em vida chama um advogado e diz: coloca aí, a minha casa fica para minha esposa, o carro para o meu filho, e assim sucessivamente. Isso é lido diante de um cartório. Lá no cartório ele é lido, e os escrivães leem 2 vezes, para não haver erro. Tem que ter testemunhas. No final a pessoa atesta com a sua assinatura. O testamento é lacrado, é colocado em um cofre, e ele só vai ter validade
quando a pessoa que tem o bem, que está ali dentro, como herança, morrer. Amém até aqui? Amém. Encerrando, o livro da vida é um testamento, e João entendeu que era um testamento. Ele leu o que estava escrito lá, ele viu o nome dele na frente, o prêmio, vida eterna. Na frente do seu nome está escrito vida eterna, no meu também. Pastor, se está escrito vida eterna, por que João chorava? Porque entrou um promotor, um advogado do Estado, para defender o Estado, entrou gritando: ninguém pode abrir o testamento. E ele começa a dizer, quem não pode abrir? Ele diz: ninguém na terra, vivos, ninguém debaixo da terra, mortos, e ninguém acima da terra, os que vão nascer ainda. Ninguém pode abrir o livro, nem os que vão nascer, nem os que já nasceram e morreram, e nem os que estão vivos. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A alma que pecar essa morrerá. Está determinado, o homem não pode dar o que o homem não tem. Ninguém pode abrir o livro, não vai haver salvação. É isso que João está ouvindo lá dentro, e por isso ele chora, porque se o livro não for aberto, não tem culto domingo de manhã aqui, não tem louvores, não tem palavra, não tem unção, não tem fé, não tem esperança. Então ele disse: se o livro não está aberto, não há o que fazer. E ele chora, e quando ele está chorando muito, a porta do Santo dos Santos se abre de novo, e vem um ancião, um outro anjo, um outro advogado, e chega e diz: João, não chores, João. Eu imagino João falando: como não chorar? Você já mora aqui, eu nunca vou poder morar aqui, o livro está fechado. Ele diz: João, encontramos alguém que pode abrir o livro. E João pergunta: quem é ele? E o homem diz: olha quem está entrando ali, cabelos brancos como a neve, pés reluzentes como latão que saíra da fornalha, olhos como tocha de fogo, corpo coberto com linho branco, cinturão de ouro traçado no peito. E o anjo diz: eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu termino dizendo: que importa que ele viva até que me veja voltar. Transforma esta palavra para você. Fique de pé. Que importa que você viva até que todos vejam Deus cumprir na sua vida tudo que Ele prometeu. Você está blindado, você está protegido, você está debaixo de uma promessa. Sua família está debaixo de uma promessa. Seus sonhos estão debaixo de uma promessa.